Desembargador Antônio Carlos Esteves, nosso poeta, que hoje brilhou mais uma vez com uma poesia maravilhosa, em homenagem aqui ao nosso convidado, Dr. Carlos Dias. E o desembargador João Batista Calmíssimo Damasceno. Transcendental. Depois da meditação transcendental com o professor Kleber Tani, nós estamos aqui prontos. Mas, doutor Carlos Dias, eu tô alimentado com vários dados do simpósio de ontem. E um dos dados impressionantes foi o seguinte: nós já experimentamos, nós falamos aqui antes, tanto de álcool, e o senhor insistia, não, mas essa é legal, essa pode, tabaco também, essa é legal, essa pode, mas teve época que não pôde, como também teve época que cocaína, maconha podia. Aqui, ontem também apresentaram algumas fórmulas de cocaína, inclusive a Coca-Cola, a fórmula inicial da Coca-Cola tinha cocaína. E cocaína era vendida aqui nas farmácias, na Primeira República, já que falamos também da Primeira República, vendia nas farmácias cocaína, xilocaína, essas coisas todas vendiam em farmácia. E também houve uma experiência de proibicionismo do álcool nos Estados Unidos. Foi um horror. Foi o pior tempo dos Estados Unidos. Foi onde surgiu Al Capone, todas as suas gangues, como nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil. O proibicionismo gerou toda essa violência que nós vimos na primeira etapa do programa, né? Policiais ficando doido, bagulho ficando doido, polícia ficando doido, político ficando doido. Mas naquela época, nos Estados Unidos, nos anos 30, quando era proibido comércio, venda e uso de álcool, nós tivemos um saldo de 500 mil novos delinquentes nos Estados Unidos. Uma democracia, um país assim mais civilizado do planeta. 34% dos agentes do governo envolvidos em corrupção, tal qual aqui. Olha só o que o proibicionismo traz, o que a afronta à liberdade das pessoas traz, né? 30 mil pessoas morreram por beber álcool metílico. Ou seja, como a droga é proibida, as pessoas misturam cocaína com pó disso, com pó daquilo, com cimento e morrem, tem overdose. 100 mil pessoas ficaram com lesões permanentes. Só nesse período, foram 12 anos, em que os Estados Unidos teve essa experiência de proibicionismo. É proibido vender bebida alcoólica ao cidadão dos Estados Unidos, nesse período. Nós estamos vivendo um período idêntico. Olha só, surgiram as facções criminosas, surgiram os bandidos, os traficantes, surgiu a corrupção da polícia, a corrupção da justiça, a corrupção do Ministério Público, do empresariado. Tudo isso nós estamos vivendo, reproduzindo aquilo que foi a experiência americana, que nós gostamos tanto de imitar as coisas boas. Então, esse é um aspecto negativo que o proibicionismo traz. E a outra questão é o seguinte: proibir. Por que proibir um tipo de droga e não proibir todas as drogas, ou não liberar todas as drogas e controlar todas as drogas? A questão é essa. Ninguém faz uma apologia da droga. A droga é ruim, seja ela que droga for, seja aquela que o médico manda, tem sempre efeitos colaterais, seja aquela que as pessoas hoje... Nós, com esse proibicionismo hoje, nunca se consumiu tanta droga, quando se vendeu tanta droga no Brasil. Então, é essa reflexão que eu queria que o senhor acompanhasse nesse nosso debate, diante da provocação que o desembargador Damasceno fez antes do intervalo. Bom, a questão é que também nós estamos sempre, repito, olhando para o efeito, a forma das coisas. A sociedade, a natureza humana, ela vive sobre um princípio. Quer dizer, a gente viola, no caso, esses princípios naturais, no sentido de você buscar as coisas que edificam, que você tenha uma saúde excelente, você consiga viver mais, tenha qualidade, etc. Isso é uma coisa que não dá para comparar no momento em que você começa a permitir, enquanto sociedade, que a gente tem que fazer uma grande distinção. O Estado, ele é reflexo, no sentido do ponto de vista legal, das coisas que estão pactuadas nos seus códigos, da tal dita vontade que a própria sociedade se expressa através dos seus agentes políticos. Então,
Se a legislação reflete aquilo que a sociedade está querendo, a sociedade notadamente ela é contra a legalização das drogas, é porque ela não quer essa companhia, ela não quer essa concorrência. Porque se a gente reparar... Concorrência em que, doutor Carlos? Essa concorrência financeira de altos volumes de recursos que são administrados por pessoas que não podem ser chamadas absolutamente de empresários. Eles são destruidores da condição humana, da sua evolução, da sua própria natureza. Sabe quanto? Eu tenho uma estatística aqui de cabeça, eu não vou dizer assim com muita precisão, mas vou botar como dado de 2015. Sabe quanto foi o volume de recursos da venda de cocaína no mundo? Qual é o tamanho do mercado? Não sei nem se é possível mensurar isso. Isso tem sim, só pode pegar lá os estudos da ONU, que antigamente vinha sempre combatendo a questão da não legalização e inverteu a posição. Justiça e drogas, se não me engano, no setor da ONU, é 100 bilhões de dólares. Então, é muito amador alguém chegar e dizer o seguinte, um tupiniquim qualquer, que vai querer empreender nesse mercado e que vai regular, vai saber qual é a composição daquela cocaína, né? Se ela tem um... Tupiniquim não, mas o Uruguai fez. Mas o Uruguai fez, olha só, presta bem atenção. O Uruguai fez uma estatização da venda, da produção e venda, tá certo? E absolutamente ela tem uma produção pequena, que não atende ao mercado local e que absolutamente não inibiu o mercado paralelo, porque se você vende a 1, 2, 3 ou 5 dólares e tem, por exemplo, uma determinada quantidade, o restante que ele quiser consumir, mas ninguém mais morreu, não tem mais uma morte. Ele vai para o mercado não privado. Tem mais morte, não tem mais corrupção no Uruguai, nesse campo. Olha só, aí eu volto a pergunta ao senhor desembargador. Tem como provar? Eu desconfio desses dados. Deixa eu falar. Eu desconfio. Não, estou falando da questão da corrupção. Então, eu sou a favor do Estado para reprimir a vontade daqueles que querem ingerir coisas que o senhor não gosta de ingerir. Então, eu sou a favor do Estado para reprimir. Não, aí que tá. Eu estou dizendo o seguinte, quando eu disse que é uma representação... Não, mas eu sou a favor do Estado fazer a repressão? Não, mas dentro daquele princípio que eu lhe disse... Não, a pergunta objetiva é clara e direta, doutor Carlos. O senhor parece que está no júri, aquele advogado hábil que consegue dar a volta... Eu não fujo de resposta. Não, o senhor é a favor do Estado reprimir? Eu não sou a favor do Estado, para começar. O que eu quero dizer, nessa visão que o senhor diz de Estado autoritário, absoluto, não é a minha visão. O que eu estou dizendo é o seguinte... Eu sou a favor de um Estado que, na medida em que as casas legislativas que têm poder para definir esse tipo de repressão, de limitação legal, etc., isso foi pactuado lá, aí eu, sem dúvida nenhuma, o Estado tem que agir. Eu sou a favor do Estado. Então, eu sou a favor do Estado que iniba em qualquer hipótese o uso ou posse da droga. E vou mais longe para provocar o senhor. Sou a favor da prisão do usuário. Esse é o maior fornecedor de dinheiro para bandidagem. O senhor não é um liberal. Não, eu sou liberal. Olha só, eu sou liberal na economia e conservador na moral. Claro. Está bem definido. Isso. Entendeu? Então isso não é liberal. O liberal. Não, eu sou. O liberal. O senhor nos deu uma definição. Não tem valores. Não tem valores, claro. E eu tenho uma interlocução muito boa com os liberais. O senhor definiu o liberalismo, a liberdade, como a possibilidade de fazer o bem, se comportar de acordo com o bem, né? Um bem, né? Na sua visão, um bem definido pelo senhor ou por quem pensa como o senhor. Eu vou remeter a um liberal, né? Eu falei aqui do Stuart Mill, um clássico, que é a Bíblia dos Liberais, que é sobre a liberdade. Esse livro tem tradução, tem inclusive publicação no Brasil, que ele define a liberdade como o direito de fazer e buscar tudo que a outrem não prejudique. Então pronto. Que a outrem não prejudique. Portanto, uma pessoa tem uma visão liberal, e eu não estou aqui numa visão crítica ao liberalismo, que é a minha concepção. Mas então hoje aqui, eu vou assumir a postura de Wright Mills sobre a liberdade. É o direito de buscar e fazer o que a outrem não prejudica. Sim, mas a droga prejudica o outro. A outrem não. E aí está lá também no Wright Mills. Assim, no que prejudicar, a pessoa poderá responder no que prejudicou. Naquilo que prejudicou a ela, só os autoritários querem se intrometer na vida alheia, naquilo que ele diz exclusivamente a respeito. E ele fala da ponte. Sim, uma ponte podre que não permita
né, a sua travessia sem que caia. Uma outra pessoa só tem o direito de intervir quem queira atravessar para uma coisa, para avisar que a ponte está podre. Uma vez prestado o aviso, ninguém mais pode interferir na vontade daquele que quer atravessar a ponte podre que vai cair quando ele der os primeiros passos. Então eu acho que é esta que é a questão liberal, né? A questão liberal dos liberais mesmos, né? E aí não do pensamento autoritário, né? Não do pensamento medieval que quer salvar a vida alheia, né? Do Estado ético que quer salvar a alma dos cidadãos, né? E que alguns vão até para a fogueira, foram até para a fogueira em nome, né, dessa salvação da alma alheia, né, dos autos de fé. Eu acho que nós só podemos avisar que a ponte está podre. Feito o aviso, é direito da pessoa fazer a travessia e arriscar a sua vida. Eu tenho uma percepção um pouco diferente, que eu acredito que as pessoas têm responsabilidade, independentemente de laços sanguíneos ou não, mas a gente tem uma responsabilidade com relação não só ao erro e o caminho das pessoas. Isso obviamente não é uma questão de imposição, isso é uma preocupação natural e você observar, e não só pelas experiências, mas também pela própria forma, né, que a história apresenta ao mundo, né, que a gente olha como as coisas aconteceram e é um grande referencial de países, por exemplo, que adotaram esse tipo de procedimento. A própria Holanda, como se fala muito, né, em relação a ser altamente liberal nessa matéria, ela está retroagindo na sua legislação sobre isso. Não. A questão dos cafés foram não só reduzidos, estão reduzidos, e também até mesmo aquele turismo que se causou, esse predatório de que as pessoas iam lá só para usar droga e sair, também começou a ser reprimido pela própria sociedade, não o Estado, que na verdade se mantém um pouco inerte a isso. O próprio mercado regulou isso, o próprio dano colateral do uso de droga fez com que essas pessoas não prestigiassem mais esse tipo de comportamento. E eu acho uma visão assim um pouco humana, você não se preocupar com o sofrimento e a desgraça alheia. Eu não posso lavar minhas mãos, que é até antes da Idade Média isso, né? Lavar minhas mãos sobre o destino daqueles que são homens de bem. Homens no sentido geral, né? Não estou falando de homem, né? Estou falando de homem e de mulher, da pessoa humana. Você não tem o direito de se abster. Deixa eu te fazer um pedido. De fazer uma ação em que você seja provocado no seu íntimo e na direção daquele que você acha que vai... Deixa eu te fazer um pedido. Essa é uma justificativa, a primeira coisa, que se mete na vida da pessoa por uma finalidade, depois se mete em todas as suas finalidades. Deixa eu só te fazer um pedido. Se porventura eu estiver correndo algum risco, eu aceito o seu aviso. Mas se eu quiser continuar trilhando o caminho que eu estiver trilhando, por favor, permita-me trilhar o meu caminho. Eu dispenso a sua proteção. Não é uma interferência, nem uma proteção nesse sentido. Isso é muito perigoso para a liberdade individual. Doutor Carlos Dias, o senhor foi membro do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. É pertinente perguntar. O senhor é a favor de que haja educação nas escolas sobre as drogas? Olha só, eu acho que a escola é um ambiente em que matérias de ordem transversal, elas devem ser sem dúvida nenhuma tocadas, mas antes disso, eu defendo que você tenha absolutamente uma decisão colegiada com os pais, que são os verdadeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Então, essas matérias eu acho que são pertinentes sim, acho que devem ser tocados, estudos devem ser feitos, trabalhos encomendados, mas a comunidade escolar deve conversar sim com os pais sobre a forma e a direção que se dá nisso. E educação sexual porque também a escola, jovens. Não, educação sexual é privativo da família. A escola não tem prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Eu repito, essa é uma questão privativa da família. Pois é, nem falar de prevenção. Pois é, doutor Carlos. Doutor Carlos, eu falo agora aqui como juiz da infância e da juventude, que fui durante 15 anos, e lamentavelmente o que eu constatei no meu dia a dia era que crianças, adolescentes entravam no mundo das drogas, crianças e adolescentes entravam no mundo da sexualidade precocemente,
justamente porque não tinha um paradigma de orientação. Paradigma, o lugar de discussão, de debate, de todos os assuntos pertinentes à raça humana é a escola. A escola, a academia é que tem que levar esse debate com seriedade, porque o menino, que ele não é educado sexualmente, para que ele saiba que ele tem que ter um desenvolvimento completo, que a sexualidade dele vai aflorar e é coisa da vida, é coisa da natureza, é coisa do corpo humano, mas ele tem que estar preparado para isso no momento certo, com a pessoa certa, nas condições certas, com os cuidados certos. Se ele não for orientado pela escola e pela família, e a família não sabe fazer isso, e aliás a família está abrindo mão de muita coisa em detrimento da escola ou em favor da escola, a escola é o lugar mais indicado para que essas crianças não sejam submetidas ao mundo das drogas, ao mundo da exploração sexual inocentemente. Então, uma das coisas que se defende quando se fala em legalização e controle do comércio e uso das drogas é justamente que é necessário educar, é necessário advertir. E nós temos experiências aqui no Brasil de que esse método ele é eficaz. Como é que a gente está combatendo o tabagismo? Nós estamos combatendo o tabagismo, nós estamos vencendo o tabagismo com educação, não é com proibição. Ninguém da fábrica de cigarro está sendo preso, não existe boca de cigarro, né? Mas proibiu a vinculação, por exemplo, com a atividade esportiva, propaganda. Claro, mas tanto do álcool quanto isso é um processo educativo, é um processo de publicidade, é um processo em que as pessoas vão sendo conscientizadas de que isso faz mal a ela. Tem até uma história que eu, quando estive lá em Portugal, colocava-se nos maços de cigarro algumas doenças gravíssimas, e um companheiro que eu conheci lá em Portugal tinha lá cigarro causa impotência, e ele virou para a moça lá: senhora, troque-me por outro, porque essa eu já tenho. Mas voltando aqui à seriedade do tema, o que nós reivindicamos é uma questão de liberdade, e liberdade do indivíduo, decidir o que é melhor. Agora, para ele decidir o que é melhor, ele tem que ser educado para isso, ele tem que ser orientado para isso. Não se pode deixar que esses meninos... E depois, agora falo como juiz, eu tô vivendo uma angústia muito grande, que nem a meditação transcendental me tira dessa angústia. Como é que nós temos, doutor Carlos Dias, 5.000 jovens presos no Rio de Janeiro em razão das drogas? Como é que nós podemos prender esses jovens, quando esses jovens precisavam estar nas escolas sendo educados, precisavam estar sendo orientados, precisavam estar sendo preparados para a vida? Eles estão sendo excluídos, eles estão sendo submetidos, claro, eles estão sendo submetidos à pior forma de exploração do trabalho, que é no narcotráfico. Aí é que está. A gente está, repito, focando assim, no narcotráfico, tá bom. As oportunidades desses jovens foram exatamente retiradas, primeiro, nessa condição que o senhor falou muito bem, uma coisa a ser discutida, eu acho que tem várias vertentes, nós temos que ter uma mesa extremamente plural para debater isso, que é a questão da crise da estrutura familiar. Eu acho importantíssimo que seja discutido as garantias formais que os pais hoje têm que ter responsabilidade pelos seus filhos, pelos filhos que geram. O casamento, independentemente de como o chame, no sentido de que se é sacralizado ou se não é, se é civil ou se não é civil, ou se é juntado ou não é, aquilo também não pode ser uma mera sociedade contratual em que o que você quer preservar os seus bens, e a partir dali, se eu sair, se quebrar a cara, eu pelo menos preservei o que patrimonialmente eu entrei, né, e eu me protegi, etc. E não lembra que dali tem consequências? Tanto para as próprias pessoas que se juntaram no projeto de amor, pelo menos a gente acredita que inicialmente existia, né, esse encanto belíssimo entre duas pessoas que decidem, né, formar uma vida junta e que têm filhos. Nós precisamos prestigiar isso novamente. Então, essa responsabilidade precisa retornar à família. E outra coisa, essas oportunidades desses jovens, exemplo, que foram para o narcotráfico. Você já viu a estrutura política do país? Já viu a condição de desenvolvimento que a gente tem? Já viu o nível de escola que nós temos? Nós só não perdemos, para a África conflagrada.
Então nós estamos discutindo uma série de coisas. Mas foi o liberalismo que acabou com a escola pública. Vamos lá. Porque o projeto... O que acabou... Os projetos de educação que vem do Manifesto 32 e do Manifesto 59, que é escola pública para todos. Isso está na Constituição, está lá a obrigação do Estado. Não, é outro conceito de educação, doutor. A educação que se faz, educação para a cidadania, com educação sexual, com educação sobre drogas, com educação de todas as outras, se faz na escola pública. Porque é na escola, que se socializa. Não é na escola pública, socializa em qualquer ambiente de convívio. O primeiro ambiente de escolha e de relação social é a família. Para a vida social. E é a família, a partir da família. A família socializa para a família. Isso é coisa de máfia. Não socializa. Isso é coisa da Itália, que a família. Gente, e cada um pertence à sua família. Né? E aí não convive com o conceito de república. Não, eu estou dizendo o seguinte: na família se aprende o amor gratuito. Quem tem amor gratuito, ele olha para o outro. Ele não olha só para o que está dentro. Ao contrário. E digo mais: essa estrutura que precisa ser privilegiada e promovida, ela tem sido atacada ao longo de tantos anos. E a própria estrutura, por exemplo, estatal em relação à educação, ela é inibidora do desenvolvimento pessoal. É uma escola que não é atrativa, é uma escola atrasada. Ela não debate, ele debate sobre esse viés ideológico que o senhor está colocando, desembargador João Batista. Eles trazem esses debates e visões ideológicas para dentro da escola. Agora, ensinar português, matemática, geografia, história, ciência, não ensinam. Não ensinam, é só ver os nossos resultados. O senhor acha que deveria ser só o seu viés ideológico, então? Não, meu viés ideológico. Eu estou querendo, pelo menos, vamos dizer assim, expor o meu pensamento, porque, na verdade, eu acho que nós temos que debater mesmo. Sim, o senhor está convidado para isso. Tem várias correntes que se imponham, não na mesa, mas se imponham a sua razoável argumentação aos ouvidos daqueles que o pluralismo. E nós temos que debater com toda cordialidade e respeito, porque o princípio fundamental do respeito é que faz com que a gente consiga dialogar e avançar. Então não é outra coisa. Doutor Carlos, eu gostei que o senhor, falando definição da família, são as pessoas que se encontram, que se amam, que se respeitam, as pessoas. Eu gostei que o senhor enfatizou muito as pessoas. A palavra pessoa. A palavra pessoa. Eu concordo plenamente. O senhor é a favor do casamento homoafetivo? Não acho que absolutamente essa relação ela possa progredir dentro de uma estrutura até mesmo de ordem natural. Mas isso é o que a sociedade está pedindo. O senhor falou o tempo todo que nós temos que ouvir a sociedade. Eu não sei se a sociedade está pedindo isso. Mas agora, eu também... O Supremo Tribunal, nessa situação, ela se manifestou ouvindo os clamores da sociedade, já faz 4, 5 anos, né? O Supremo Tribunal se manifestou nesse sentido, já que isso é um costume que está se enraizando na sociedade brasileira. É legítimo o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Não está assim, perdão, doutor Diego. Porque eu estou preocupado com o objeto natural do programa, que é o ouvinte. O ouvinte ficou lá atrás porque ele não sabe o que é ser liberal ou não liberal. Alguém me ligou aqui perguntando, mas o que é liberal? Então nós não estamos conseguindo passar... Eu falei do Wright Mills sobre a liberdade. Nós não estamos conseguindo passar a mensagem para o ouvinte. Por isso eu sugeriria o seguinte, que nós ouvíssemos cada um sem interrupção, né, e depois houvesse o debate, porque senão o ouvinte não sabe. A posição pessoal do Dr. Carlos Dias sobre se ele... Vamos ouvindo. Sobre se ele aprova ou não o casamento entre pessoas, né? Ela perde completamente a importância quando o Supremo Tribunal Federal ontem, não foi outro dia, não, ontem, decidiu que você pode ter 2 pais e 2 mães. Ontem, não foi outro dia. Mas então, é bom que o ouvinte saiba o que mas tem uma coisa que eu queria perguntar ao doutor Carlos Dias. Ele usa a palavra natural, e eu vou usar aqui o conceito da filosofia. Natural é tudo o que ocorre na natureza. Isso. E a natureza tem um ordenamento, né? Pressupõe-se, né? Um ordenamento que não foi construído por nós.
Essa Constituição já é uma outra premissa de material é que destrói toda a relação de princípios. Mas aí se nós temos, se as relações homoafetivas ocorrem na natureza, elas são naturais. Elas podem não ser de acordo com seus preceitos religiosos ou filosóficos, mas acontece na natureza e, portanto, é natural, no sentido filosófico do termo natural. Tá. Então, eu só queria responder a questão rapidamente, em função, eu sei que o senhor vai responder e vai finalizar o programa, porque nós temos a 2 minutos, menos 2 minutos. Eu vou iniciar agradecendo, porque o agradecimento é fundamental. Eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz de estar aqui, de participar desse debate. Espero ter a honrosa possibilidade de um novo convite e agradeço indistintamente a todos da mesa por esse acolhimento. E com relação à Constituição, quero dizer claramente o seguinte: eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal violar tanto a Carta Constitucional que ele mesmo deveria defender. E digo claramente o seguinte: o texto, ele é enfático, não há clamor nacional que você possa violar, por exemplo, a Constituição, como está na definição, que a união estável não está entre pessoas, falou entre homem e mulher. Se quiserem mudar isso, vão ao legislativo, alterem e a sociedade se manifesta, que até agora eu não vi, e o poder político se manifesta através do voto no Congresso e altere a Constituição. Agora, foi feito lá, entre homem e mulher. Se quisesse dar margem, colocaria entre pessoas. E não foi assim. Doutor Carlos Dias, o senhor patrocinou um dos melhores programas Encontro com a Justiça. Foi o mais dinâmico, foi o de maior, que propiciou maior debate, um amplo debate sobre vários temas aqui. Isso desafia a sua volta aqui, para que nós possamos conversar em breve, sobre temas específicos aqui, porque realmente eu só tenho a agradecer, nós aqui, todos, o desembargador Damasceno, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Possibilidade agradecer. Eu até suspeito, que eu já sou fã dele. Esse diálogo que o senhor abriu aqui conosco foi muito rico e eu agradeço muitíssimo, né? Leve um abraço para a população de Teresópolis, essa cidade maravilhosa que nós gostamos tanto, que está lá com o dedo de Deus apontando para cima. Aquele é Guapimirim. O dedo de Deus é Guapimirim. Bom, lá de A vista é nossa. O patrimônio é dele. É igual Niterói com o Rio de Janeiro. Bom, ouvintes, muito obrigado pela sua atenção e voltamos na próxima semana. Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.